Postura de consumidor, só para falar uma última coisa. Hoje, para todo e qualquer serviço, para todo e qualquer produto, eu tenho a postura de consumidor, que tem os seus lados positivos. No nosso caso, tem alguns lados um tanto ruins. Por exemplo, eu paguei, eu tenho direito. Já ouviram isso? Muitos já ouviram. Até tem direito. O que a gente precisa deixar claro é no quê? Qual é o direito que ele tem por ter pago. Mas, com isso, fica um pouco daquele produto. A educação passa a ser um outro produto. Pagou, tem direito. Então, vou precisar de segunda chamada. Meu filho vai viajar agora, ele vai fazer a prova depois. Não, não pode. Paguei, tenho direito. E daí para diante, tudo... Segundo aspecto importante, no código de consumidor aqui, nessa postura de consumidor, é a barganha. E aí nós somos muito responsáveis por isso, nós escolas. Olha, meu vizinho está me dando lá um desconto. Se eu for para a escola de lá, eu vou ter 10% de desconto. Você não vai me dar nada? E ele fica barganhando o preço. E como eu estou com medo de perder o aluno, eu entro, né? Ah, não, 10% eu dou. Sem você saber que daí ele vai no vizinho e fala, olha, mas lá eles deram 10%, você não vai me dar 15%. Quando isso acabar, você está pagando para ele. Slide 8, senão a gente não sai daqui hoje. Ainda falando da educação brasileira, ainda tendo a visão global, taxa de natalidade está em declínio. As famílias têm cada vez menos crianças, menos filhos. A taxa de natalidade ideal para você manter a população é 2,1 filhos por casal. Não me pergunte o que é esse 0,1 de criança, mas essa é a média. Gente, a taxa já está abaixo disso. Principalmente de classe média para cima, que é o nosso público. Então, nós estamos cada vez com menos clientes. Nós temos cada vez menos alunos para entrarem na nossa escola. É importante isso. Excesso de oferta. Nós temos muitas escolas hoje, mais escolas do que seria interessante, seria recomendável. Porque aí fica aquela briga de foice no escuro. Não vou me deter muito nisso. Falta de professores. Nós temos professores com falta de qualificação, muitos casos, mas mesmo falta de professores mesmo. O que acontece? Em alguns lugares eu sei que professor de física, de química, você já não acha com facilidade. Outros lugares você não acha professor de ciências mesmo, de maneira geral. Quem quer ser professor hoje? Essa é uma questão importante. Resultado sofrível. Com tudo isso, PISA é um dos instrumentos de avaliação. Como é que estão se saindo os nossos alunos? Último, penúltimo. Já estamos ouvindo bastante falar disso, não preciso repetir muito, mas é assim que nós estamos. E aí vem algumas coisas importantes para mim. Concorrência da escola pública. Gente, agora é o Roberto que está falando. Eu acredito e eu torço, eu ajudo no que eu puder para ter uma escola pública de qualidade. Que precisa ter. Porque todo mundo tem que ter direito a uma educação. Mas quanto mais essa escola pública tem qualidade, mais o aluno vai poder optar por aquela escola pública. Porque por que ela vai pagar para a gente? Se ela pode ter a mesma coisa numa escola pública. Portanto, a concorrência da escola pública, que já existe, alguns municípios, principalmente os menores municípios, estão investindo bem em educação, até por uma questão legal, e a educação nesses municípios está já oferecendo uma qualidade muito boa. Como é que estão as escolas particulares nessa situação? Em maus lençóis. Eu vou falar um pouco mais disso depois. Grade curricular
igual em todo o país. Gente, a LDB, faz tempo já, deu uma margem para que cada escola, para que cada sistema criasse a partir de um básico, tinha lá uma série de possibilidades para você oferecer para a sua comunidade, de acordo com a sua comunidade, com a sua clientela. Ninguém soube usar isso. Qual é a diferença de currículo entre a sua escola e a escola vizinha? Quase nenhuma, se houver diferença. Tem alguma coisa errada nisso. A gente está com medo do novo. Novo, seja na grade, que a gente não quer inovar, seja na tecnologia, que a gente até põe, mas muitas vezes a gente põe o computador na sala de aula mais por uma questão de marketing, de fazer propaganda, do que para saber usar. Você compra o computador e depois você pergunta, e agora, o que eu faço com isso? Então, é diferente ter de saber usar. Eu tenho que saber o que eu estou fazendo com esse computador. Eu tenho que saber o que estou fazendo com a escola como um todo. Gente, eu estou caricaturando um pouco, não está tão ruim assim, espero que não esteja tão ruim assim, mas no fundo, a educação brasileira continua no CUSP e GIS de alguns anos atrás, só que com toda a tecnologia que nós temos para frente. O slide 9, que eu passo rapidamente, é um gráfico tirado de uma pesquisa que foi feita, onde você vai ver quais são as principais características de um bom aluno, conforme o próprio aluno, conforme professor, diretor e técnico. Eu circulei 3 aí. Tá olhando aí do lado? Devia estar, porque eu pedi para abrir aí do lado, né? Então, se esforçar para dar conta das coisas na escola é uma das opções. Agora, para o aluno, o que é bom aluno? Obedecer a professora, fazer muitas perguntas. Fazer muitas perguntas é o contrário, está vendo ali? 8% só acha que fazer boas perguntas. Professor não, professor então vai achar que fazer boas perguntas... De fato, professor tem 67% dizendo que tem que fazer boas perguntas. Mas você tem 73% dos professores dizendo que bom aluno é o ser disciplinado. Nós estamos naquela escola antiga ainda. Fica aí quietinho, fica quietinho que eu estou falando. Eu sou o dono da razão, eu sou o dono da informação, eu sou o dono da formação e vocês têm que aprender absorvendo o que eu vou falar. Gente, não vou falar nada. Para vocês brincarem um pouquinho, tem aí a figura, tirinha em quadrinhos, Calvin. É interessante, né? É para refletir. É engraçado, é gostosinho, mas é para refletir. Estou acabando a visão global, tem outro no slide 11. Tá vendo lá? Diferença, né? Antes, a gente era o dono da coisa. Agora, os pais cobram não do filho o problema da nota, cobra da gente. Nós somos responsáveis até pela nota ruim do filho. E aí nós vamos passar para ação local nessa questão, tá bom? Logo mais, dá um tempinho, um intervalo para a gente.